Monteiro, Débora Cristina de Souza, Leonardo Henrique Souza dos Reis e Maria Eduarda Ferreira Gonçalves. Bom dia, doutor João, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui na Clube. Bom dia, eu que agradeço a gentileza do convite, né? Quero aí parabenizar aí os ouvintes da Rádio Clube, né? Pelo bom gosto que tem, né? E agradecer também a gentileza do convite da turma do sexto período do Unifeg, a Unifeg como um todo, né? Pelo convite feito, né? É sempre um prazer estar aqui. Igualmente pra gente que prezamos tanto, né, em levar informação para os ouvintes. É um prazer recebê-los aqui, viu? A convite dos alunos, o senhor veio para fazer uma introdução ao assunto e expor a importância dos direitos humanos. Então vamos lá, conta pra gente um pouco mais a respeito dos direitos humanos, com foco no direito dos estudantes. Bom, direitos humanos, de uma forma genérica, são aqueles direitos e liberdades básicas a que todo ser humano tem direito, né? Principalmente liberdade, vida e respeito, que são temas essenciais quando se trata desse assunto. São aquelas liberdades fundamentais, né? Que a nossa Constituição já prescreve, a Constituição de 88, as anteriores também o faziam. Qual a razão do surgimento dos direitos humanos? Que existem já há séculos. Sim. Mas isso tomou uma dimensão maior a partir da Segunda Guerra Mundial, quando esses direitos humanos foram muito desrespeitados. Em razão disso, em 1946, as nações se reuniram e tivemos então a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita nesta época, certo? Sobre o manto da ONU. Sim. E ela visa principalmente o quê? Permear a boa convivência entre os seres humanos, né? E a sociedade como um todo, sem que ocorram atrocidades como a gente viu já e vê constantemente acontecerem por aí. As coisas melhoraram? Nesse sentido, melhoraram sim, mas ainda há muito que ser feito, né? As pessoas ainda hoje são muito desrespeitadas em razão de opção sexual, em razão de cor, de raça, de credo. Sim. Né? E é isso justamente que os direitos humanos, certo, procuram preservar. Todo ser humano tem seus direitos, certo? Eles têm que ser respeitados e tem principalmente o direito de ter liberdade nas opções que deseje fazer. Né? São opções, são pessoais, né? Não atinge a sociedade. Exatamente, mas isso nem sempre é bem entendido. Sempre. A gente vê aí discriminação de todas as formas. Isso é preciso que se acabe, né? Com o tempo a gente acredita que isso vai acabar e vai melhorar, mas ainda nós temos muita discriminação, né? Muitos direitos que o Estado, teoricamente, teria que dar aos cidadãos, às pessoas humanas, ele falha nesse sentido, né? Que se diga aí, para exemplificar, problema de saúde, né? Sim. As leis são muito bonitas, certo? Os direitos existem, né? E eles nem sempre são cumpridos. Sim. Né? Isso também se estende aos estudantes. Né? Vide, né, o direito à educação, que deveria ser gratuito, universalizado para todos, e tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso a essa educação. Isso é uma infringência aos direitos humanos, isto é um ilícito internacional. A maioria dos países do mundo, certo? Sustentam em suas leis que isso não pode ocorrer, mas infelizmente a gente vê todo dia infringência com relação a esses direitos. Sim.
Muito esclarecedor para o nosso momento, enfim, para tudo, né? Eu vou estender agora as perguntas aos estudantes que estão aqui com a gente hoje. Eu queria perguntar para Débora: é proibido usar o celular em sala de aula, Débora? Bom dia. Bom dia. O uso do celular em sala de aula é proibido em alguns estados, escolas estaduais. Quando ao dizer de escolas municipais e privadas, poderão ser criadas regras para que seja isto proibido. Caso não haja esta regra expressamente escrita, os alunos podem utilizar esses aparelhos, pois não há nada que os impeçam. No entanto, vale lembrar que deve-se usar com bom senso quando, a que momento utilizar esses aparelhos. Muito bem. E eu acho que a educação podia procurar uma forma de integrar isso na educação, né? Porque ainda falta, né? Falta uma lei que realmente seja esclarecedora sobre esse assunto. Exatamente. As crianças e adolescentes praticam crimes e há punições para eles? As crianças e adolescentes não praticam crime. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o termo correto para utilizar diante do ato praticado por eles é ato infracional. Para as crianças, as punições são chamadas de medidas protetivas, onde se aplica medidas mais leves, como, por exemplo, a matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar, entre outros. Para os adolescentes, são aplicadas as medidas socioeducativas, que são mais penosas em relação às medidas aplicadas à criança. Como, por exemplo, temos desde a advertência até a internação do adolescente. E também, os estudos mostram que o fenômeno do ato infracional não é associado à pobreza ou à miséria em si, mas, sobretudo, a desigualdade social e a dificuldade de acesso às políticas sociais. As informações sobre a situação de escola, trabalho, vitimização, analisadas evidenciam que o caminho para combater a criminalidade entre as crianças e adolescentes deveria ser a promoção dos direitos fundamentais e sociais preconizados na Constituição e no Estatuto do Adolescente, o ECA, como educação, profissionalização, saúde, esporte, cultura, lazer e o de viver em família. É isso mesmo, é uma situação bem complexa, né? Então, a gente falta evoluir muito ainda. Muito, eu trabalho com teatro também, a gente não percebe o quanto que a cultura tira esses jovens dessa zona de risco, né? Que é a rua, que é a informação. Porque hoje é muito mais fácil uma criança ficar na rua do que num ambiente familiar que só tem discussões, brigas, violência. Então a criança prefere ficar na rua. Para a criança é mais fácil. E, consequentemente, vira um adolescente com essas mesmas características. É isso mesmo. Quero perguntar para Vanessa, minha xará. Quem pode ser beneficiado com o pagamento de meia entrada? E qual órgão faz a sua expedição? Então, quem pode ser beneficiado com o pagamento da meia entrada são os estudantes, os idosos, pessoas com deficiências e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, que são comprovados que são carentes. E o órgão que pode expedir essa carteirinha pode ser o ANPG, que é a carteirinha emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduados. Para fazer isso, você entra no site do ANPG, vão pedir uns dados seus, você coloca seus dados, é emitido um boleto que varia de R$30 a R$40, depende do estado, e você paga essa taxa e a carteirinha chega para você dentro de um prazo. Aí você tem acesso a vários eventos artísticos, esportivos, que poderá fazer jus desse benefício, essas pessoas. Muito bem. E é permitido o trabalho a partir de qual idade? Então, é vedado o trabalho para menor de 14 anos, né? Mas é admissível, a partir dos 14 anos de idade, o contrato de aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por prazo determinado. Ainda,
O artigo 427 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que todo empregador que empregar menor será obrigado a conceder-lhe o tempo que for necessário à frequência às aulas. Isso é importante porque às vezes o empregador pode restringir, isso não pode, tem que ser dado esse tempo para ele para frequentar as aulas regularmente. Muito bem. E vou perguntar para o Leonardo, a responsabilidade da escola e da direção quanto à violência no interior do estabelecimento do ensino é de quem? Em síntese, seja a escola ela pública ou privada, em qualquer grau de ensino, seja fundamental, médio ou superior, a competência é da escola. A escola deve prestar essa segurança básica para que o aluno ali, o discente como um todo, esteja em um ambiente seguro para que eles estude e se desenvolva como intelectualmente. Há discussões sobre o que compreende essa autoridade dela, se compreende somente o estabelecimento de ensino ou se é o caminho dele ir embora, voltar para a escola. Mas o que importa para a gente é discutir quais são essas más condutas, porque hoje a violência ela não é mais física. A física tem essa diminuição, mas a psicológica, que é o bullying, vem aumentando cada vez mais. Deve ser salientado ainda que essa violência tem que ser resolvida. Sim. E compete, a princípio, à direção da escola, né, a resolver esses conflitos. Em caso de omissão por parte da direção, os pais, aí, como um todo, não devem estar procurando aquele aluno que está agredindo fisicamente, verbalmente. Procurar a superintendência, em caso de escola estadual, ou departamento de educação de escola municipal, para a solução deste conflito. Em caso de escolas particulares já é um pouco mais complexo, porque a direção ali ela é interna. Em todo caso, evitar o judiciário, né? Evitar o judiciário para a solução destes conflitos. Sendo necessário a procura aí da justiça, a gente pode mencionar a defensoria pública ou até mesmo um advogado particular. Em caso nessa comarca não disponha da defensoria pública, o Estado nomeia um advogado através da Ordem dos Advogados do Brasil para defender essa causa aí do estudante. Ainda mais importante falar é que caso essa omissão seja geral, vários alunos, até mesmo o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça, pode intervir aí uma eventual, quando é geral ali o caso, não é um caso isolado. Sim, entendi. E as gestantes, como a gente pode garantir o acesso à educação? O Estado tem um grande interesse em que seu cidadão se desenvolva intelectualmente através do ensino, seja ele fundamental, médio e superior. No caso da gestante, ela precisa ali de um apoio estatal muito maior do que qualquer outro aluno. Ela já está numa situação complexa pela idade dela, porque o adolescente que engravida, ela se sente totalmente desamparada. Ante isto, foi criada uma lei, né? Foi sancionada uma lei, a Lei 6.202 de 1975, que para estudo aí é bem interessante. Essa lei, em apartada síntese, ela garante a realização a partir do 8º mês, por 3 meses, de provas, trabalhos na casa, na residência ou um local mais adequado para essa gestante, normalmente realizado na residência. Este período pode ser alterado, normalmente por indicação médica, né? Mas pode ser alterado e, em qualquer caso de alteração, é assegurado para essa gestante que ela realize as suas avaliações finais em sua residência. Então, a gestante, como o Estado quer coibir essa ausência, evasão escolar, ele garante, né, essa lei, que é uma lei muito benéfica a todos os cidadãos em geral, não só para a gestante, como para sua família, um estudo digno aí, mais voltado pelos direitos humanos. É muito importante mesmo, né? Eduarda, o bullying é considerado crime pela legislação atual? Não. Então, a legislação brasileira ainda não elenca de forma clara o bullying como crime. Então, assim, a lei anti-bullying, que é a lei 13.663,
ela prevê uma série de medidas de prevenção às escolas contra o bullying, mas ela ainda não configura o bullying como crime. Então, assim, o bullying pode ser considerado crime se ele for atrelado a outras medidas, como ameaças, danos ao patrimônio, agressões físicas, ou então seriam considerados atos infracionais, se cometidos por crianças ou adolescentes. Mas a legislação ainda não elenca de forma clara como crime o bullying. Em 5 de 9 de 2011, o deputado federal Fábio Faria deu entrada num projeto de lei que tipificaria a intimidação escolar, né, ou bullying, como crime, e essa proposta previa uma pena de detenção de 1 a 6 meses, além de multa para esses casos. Essa proposta chegou a ser aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, e ela seria analisada pela comissão e tudo mais, mas a proposta não passou. Então, realmente, ainda falta muito do legislativo, ainda tem muito que se estudar nesse sentido, porque atualmente o bullying ainda não é considerado crime por si só. Porque é muito subjetivo, né? Você conseguir qualificar e quantificar esse problema, né? Sim. E quais são as condutas que configuram o bullying? Então, o artigo 3º da Lei Anti-Bullying traz uma série de ações que qualificam o bullying. São elas a verbal, que inclui insultar, xingar, apelidar pejorativamente; a moral, que inclui difamar, caluniar e disseminar rumores; a sexual, que inclui assediar, induzir e ou abusar; a social, que inclui ignorar, isolar e excluir; a psicológica, que inclui perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar; o físico, que inclui socar, chutar e bater; o material, que inclui furtar, roubar, destruir pertences de outrem; e o virtual, que talvez atualmente seja o mais recorrente, né? Que inclui depreciar, enviar mensagens intrusivas à intimidade, enviar ou adulterar fotos de dados pessoais que resultem em sofrimento, com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Muito bem. Quero agradecer a participação dos alunos e quero abrir para o Dr. João fazer algumas considerações finais a respeito do assunto para a gente. Bom, eu queria fazer um esclarecimento aqui que as exposições dos alunos aí foram bem explicadas, mas acho que faltou a gente deixar claro uma coisa. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, a nossa legislação, ela reconhece e tem como criança o ser humano até os 12 anos de idade. A criança, ela não pratica ato infracional, ela não está sujeita a ser penalizada por isso, e tão somente a medidas protetivas. Dos 12 aos 18 anos, ela qualifica esse ser humano como adolescente. Esse sim estaria sujeito, certo, a prática do ato infracional e a receber medida socioeducativa em razão disso. Os direitos humanos, que seria o básico do tema que foi colocado pelo professor aqui, eles não vão se resolver, na minha concepção, simplesmente com a edição de novas leis, simplesmente com a facilitação de acesso aos meios tecnológicos que hoje existem, né? Esses direitos humanos só vão começar a ser respeitados de fato a partir do momento que as pessoas se conscientizem, certo? Que a vida em sociedade exige renúncias, mas principalmente que a gente tenha consciência que o direito que nos pertence, ele vai até onde começa o direito do outro, ou seja, que a gente aprenda a nos respeitar
para poder respeitar os outros também. Com certeza, né? Eu acho que o princípio de tudo é o respeito sempre, né? É claro. A gente tem uma pergunta aqui do Jonathan, que ele quer saber qual é a opinião de vocês sobre a ratificação das convenções, se depois de ratificadas elas passam a valer como lei, ou se o que prevalece é a Constituição. A Constituição, ela tem que abraçar essas convenções. O país, no caso, quando ele é signatário de uma convenção, ela passa por uma votação no Congresso e, se aprovado, ela adentra a Constituição com força de emenda à Constituição, emenda constitucional. Em todo caso, ela precisa se adaptar ao texto constitucional. É importante salientar que é raro o Brasil, ou seja, assinar uma convenção se ele não está de acordo com aquilo e se a Constituição não abarca. Certo? Que é no caso aí que o Brasil tem de exemplo mais forte, questão de trabalho infantil, trabalho escravo, todos já eram previstos pela Constituição e só vem com meio aí de institucionalizar e tornar universal, que é a tendência dos direitos não só humanos, como direito em geral, tornar universal. Certo. Então, muito bem, muito obrigada aos alunos do 6º período de Direito do Unifeg, muito obrigada ao Dr. João Batista Mendes Filho, aos alunos Vanessa, Débora, Leonardo e Maria Eduarda. Muito obrigada por nos trazer tanta informação e tanto esclarecimento nessa manhã chuvosa de Guaxupé. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. E disponham.